Bom dia! Hoje estamos aqui com a fonoaudióloga Raquel Fontanelli. Raquel, ela é audiologista formada na Universidade de São Paulo, USP, com mestrado também na USP, na área da audiologia, e doutora na Unifesp, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então, a Raquel, ela mora aqui em Orlando, já está morando aqui há um tempo. Ela trabalha como audiologista e hoje ela vai contar um pouco de como ela desenvolve esse trabalho com a saúde auditiva do idoso. Então, Raquel, fala aqui para gente por que você escolheu, né, atuar na saúde auditiva do idoso aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse podcast. E por que eu quis escolher trabalhar com a saúde auditiva do idoso aqui? Primeiro que os Estados Unidos é um país que tem uma população idosa e, inclusive, a Flórida é onde o pessoal vem se aposentar para cá. É verdade, né? Por causa do clima, Por causa né? do clima. Então, a gente tem uma população idosa bem mais alta do que a população geral dos Estados Unidos. É verdade. E eu acho que também depois do Covid essa população aumentou, né? Pela facilidade do home office. Então, aqui é um clima mais parecido o ano todo, né? Uhum. E daí acaba que tem um número maior de idosos por aqui. E isso foi, assim, um dos motivos que você pensou para vir migrar para os Estados Unidos? Na verdade, não. Você escolheu a Flórida por isso, não? Não, porque a Flórida é um pedacinho do Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. A gente tem um clima muito parecido, né, com o Brasil, só que a gente tem toda a estrutura muito boa, além dos parques que estão aqui, né? Ah, você gosta de parque. E os idosos frequentam muito parque, né? Frequentam muito então, parque. Então, eles precisam ter saúde auditiva, né? Para poder aproveitar mais ainda dessa maravilha que é poder passear nos parques. Exatamente. Mas, Raquel, me conta aí, foi difícil para você se estabelecer aqui como audiologista? É difícil, vou contar que o processo de validação não é fácil, mas a atuação é exatamente o que a gente faz no Brasil, né? Então, tudo que eu fazia lá, eu faço aqui. Então, conta aí, como é que você desenvolve esse trabalho com idosos aqui em Orlando? Primeiramente, hoje eu trabalho bastante com idoso, né? O idoso é o foco principal. A atuação é também, além de só o tratamento da saúde auditiva, é fazer todo o cuidado da saúde auditiva, então visando não só eu dar reabilitação para ele, então promover o uso do aparelho, dar melhores estratégias para reabilitar a saúde auditiva, mas também gerar prevenção. Então, alguns cuidados que a gente tem para prevenir, o que eu posso evitar de fazer, ou os casos que já tem uma perda auditiva, o que eu posso fazer, como eu posso reabilitar o zumbido. Então, tudo isso eu abranjo na minha parte de atuação. Então, um pouco de tudo. Tanto o de saber como que a gente está prevenindo, mas quando a gente está trabalhando com adultos, já tem um certo zumbido, já tem uma característica de uma exposição a ruído e que eu posso evitar que isso piore. E daí, depois, quando a gente precisa entrar com o aparelho e fazer todo o treinamento, todo o cuidado, o uso e reabilitação com o uso desse aparelho. Raquel, você acha que o idoso aqui nos Estados Unidos, ele aceita mais o uso do aparelho que no Brasil? Como é que ele chega a você aqui, o idoso? É um pouquinho diferente do que no Brasil, porque a gente fala, né, que quando a gente põe a mão no bolso, às vezes acaba insistindo um pouco mais. Então, quando a gente compara com o SUS e aqui, no SUS a gente tinha alguns pacientes que não usavam. Aqui os pacientes eles pagam para ter acesso ao aparelho. É lógico, tem alguns convênios que dão reembolso e tem todo esse processo, os custos são diferenciados do que no Brasil, só que eu tenho um uso um pouquinho melhor. Então, talvez por causa disso, mas também talvez porque eu tenho uma cultura um pouquinho mais de tentar reabilitar. Uhum. Pode ser que seja isso. Então, me explica aqui, quais são os fatores de risco para uma perda auditiva, né? E quando que é considerado idoso, né? Acho que aqui também nos Estados Unidos tem uma diferença do Brasil, né? Tem um pouquinho de diferença. Eu acredito que
Hoje a gente percebe que cada vez mais a gente está envelhecendo mais tarde, né? Então, antigamente, de 50 anos, você já... Nossa, já estou... Não tô, posso fazer nada, É já me verdade. aposenei. Hoje, Minha 50 avó, com anos... 50 anos, era uma vovozinha, né? Aham, a minha também. Eu tenho 55, já sou vovó e ainda não estou vovozinha. E não se sente, Não. né? É outra... Eu falo, não dá para se sentir assim, né? A gente está prolongando muito a vida, isso é bom, e com uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que... não só pensar no que é idoso, assim, lembrar que seu corpo ele responde, por mais que as emoções, né, o jeito que você acha, mas eu tenho toda uma exposição durante a vida inteira, né? Exato. Então eu tenho que começar a prestar atenção em algumas coisas, né? Quando a gente fala, fazer o autoexame para o câncer de mama, então da saúde auditiva a gente precisa fazer, vamos começar a pensar, eu tenho uma vida inteira exposto a todos os sons, a gente não desliga, a gente não tem uma cultura de prevenir danos à saúde auditiva, a gente vai nos parques, os sons são muito altos, então a gente tem uma exposição muito alta. E daí é bom quando a gente já está chegando numa certa idade, falar, não, vamos fazer um exame, vamos fazer o teste uma vez por ano, para ver se está tudo bem. Você acha que é a partir de que idade aí? 55? Aqui? Eu acho que 55 é legal fazer o primeiro teste, mas não necessariamente você vai encontrar alguma coisa, né? Mais velho normalmente acaba aparecendo, mas tudo também depende da sua história, né? De como foi seu histórico. Você tem algum caso na família? O seu trabalho era muito barulhento? Você, não trabalhava no silêncio. Então é um pouco diferente, mas eu acho que quando a gente tem diabetes, exatamente, né? Exatamente. Alguns fatores de risco, né, de saúde. Exato, pressão alta, diabetes, né? Colesterol. Hoje a gente tem um uso bastante atento, né, assim, o uso de medicações para diabetes, para ajudar no emagrecimento. Então isso também é uma coisa que, vamos prestar atenção, se tem alguma interação na saúde auditiva. Então, ficar muito atento e não esquecer dessa parte, porque às vezes só vai, vamos focar só no emagrecimento e daí só que tem algumas interações medicamentosas que pode acometer a saúde auditiva. É verdade, o uso de remédios, né? Exatamente. Também remédio a longo prazo, tipo aspirina, para quem usa para cardíacos, né? Exato. É uma outra... Dipirona. Dipirona também? Que aqui não usa mais, no Brasil usa bastante, né? Tem isso. E também, assim, eu acho que a pessoa que tem... Eu escuto muito, antes de se queixar da perda auditiva no idoso, ele fala do zumbido. Sim. Né? Então, isso também é um fator de risco, o zumbido. Sim. Quer dizer, fator de risco não, mas seria já uma característica, né? Alguma coisa não está normal, né? O zumbido, muita gente fala, não, só está apitando no meu ouvido, de novo. Não, mas isso é um sinal que não está normal, não está tudo bem. O zumbido, quando aparece, é porque tem alguma coisa acontecendo que não está boa. Então, porque o primeiro fator, né? Aparece porque eu tenho uma exposição alta de ruído. Então, as células já têm uma resposta lá e começa a emitir esse zumbido, essa sensação ruim. E daí pode ser que ele passe, mas isso já é um mau sinal. Então, quer dizer que eu posso ter um dano ali na minha cóclea que pode gerar uma perda auditiva. Então, é uma coisa que precisa se atentar. Então, quando aparecem os primeiros sinais, os primeiros zumbidos lá na adolescência, e daí você, então eu tenho que segurar um pouquinho, diminuir o uso do fone, limitar o volume desse fone. Então, isso tudo ajuda bastante. E no idoso, os bailes, né? No idoso, os bailes. Aqui o idoso vai muito a baile. Isso é bom. Não pode deixar de ter uma vida social para manter uma qualidade de vida, né? Mas é só tomar cuidado. A gente tem uma facilidade de vender o protetor auricular no Dollar Tree. Então, você compra por muito barato, né? E daí, eu costumo ir nesse baile lá, o som é um pouquinho mais alto. Então, é bom pôr um protetor para ter... Não custa. Ô, Raquel, e aqui nos Estados Unidos, você costuma receber o idoso indicado pelo médico primário, ou ele costuma ir de vontade própria? Ele descobre que precisa? Eu tenho desde o primary care que me indica, né, o médico primário que encaminha para mim, para fazer uma avaliação, para fazer a adaptação.
Mas eu também tenho paciente que, não, tô procurando na internet, eu nunca fiz uma avaliação, não falei com ninguém, fui, achei você e pronto. Então, tem os dois. E isso não impede o tratamento. Eu posso fazer a avaliação dele, não preciso de encaminhamento, posso já fazer tudo. Porque daí o paciente não demora tanto para chegar. Ele já sente que quer ir, ele já, não, quero marcar agora. Então, eu consigo avaliar. Não preciso de nenhum encaminhamento. E uma queixa que eu vejo assim, muito comum no idoso é que ele fala assim, não, eu escuto, eu sei que eu escuto, mas às vezes eu não entendo. Exatamente. Então, fala um pouquinho dessa relação entre escutar e entender. E não entender. Qual é a diferença? Porque eu acho que quando a gente fala de visão, fica muito claro. Muito claro. Né? Eu enxergo, eu não enxergo. Se eu enxergo, eu entendo o que eu estou lendo. Agora, na audição é diferente. Eu posso escutar, mas eu não posso não entender. Exatamente. Né? E isso acaba acontecendo e as pessoas vão deixando para depois, né? Porque começa a falar, eu só não entendo minha mulher, eu só não entendo... E também é um sinal, do mesmo jeito que a gente falou do zumbido, quando a gente fala eu comecei a perceber que eu não estava entendendo as coisas. Então, eu estava num ambiente muito barulhento, já ficava mais difícil. Isso é mais comum, mas se você entendia antes e agora passou a não entender, pode ser que tenha alguma coisa que não está caminhando bem. E daí, então, eu tenho que prestar atenção. Daí o paciente ele pega e fala, eu não entendo quando fala, ou quando minha mulher fala, eu entendo menos do que quando o meu irmão fala. A gente sabe que tem uma perda auditiva, as perdas auditivas que vêm com a idade acaba cometendo primeiro na parte aguda. E daí isso é muito... bate muito, né, com a queixa, porque eu tenho a queixa dele não entender a esposa, mas o irmão entende. Então, a voz grave é mais fácil de entender do que a voz feminina, que é mais fina. Então, isso tudo é um sinal de que a perda auditiva com a idade está aparecendo. E explica aí, por que acontece isso? Por que a gente perde primeiro nos agudos e, por último, os graves, né? E as vozes femininas, né? A diferença, às vezes, entre fonemas, né? Como o D, né? São mais agudos, então fica difícil entender, por exemplo, se é 70 de 60, por exemplo, né? E acaba gerando umas confusões, né? Acaba gerando confusão. E se você é um profissional, por exemplo, você é um médico, aí você pergunta o peso, a pessoa fala 70, você escuta 60, você pode até prescrever um remédio errado, né? Exatamente. Então, é muito sério isso. Muito sério, tem que tomar cuidado. Mesmo que seja essa perda auditiva tão seletiva, né, de frequências, né? Então, explica aí por que acontece isso. Algumas coisas é assim, a gente tem uma faixa de frequência, né? Então, a voz ela caminha entre o grave e o agudo. Só que alguns fonemas eles são mais agudos. E quando a gente tem essa perda auditiva acontecendo, que acomete primeiro a faixa mais aguda, por quê? Vou voltar. A cóclea é um caracolzinho que recebe o som e esse caracol ele tem especificidade de frequência. Então, cada regiãozinha tem uma parte de frequência. É um caracol igual uma concha e daí ela vai subindo esse caracol. O som passa de baixo e vai subindo até chegar no grave em cima. Como o som sempre entra por baixo, ele sempre vai acometendo as frequências agudas. Então, por que ela lesa primeiro? Então, porque eu tenho todo o caminho, sempre a vida toda passando por ali. Por que o bebezinho é melhor do que um adulto? Porque ele acabou de nascer. E daí tá tudo fresquinho. E daí, com o adulto, eu já tenho mais o risco de ter a lesão dessa parte. Tirando as patologias, né? Mas com a idade, eu tenho o desgaste natural dessa célula e com o idoso, com certeza, eu vou ter um desgaste natural dessa célula que está na base da cóclea. E daí o que significa? Então, a base é a parte mais aguda. E daí eu começo a perceber o acometimento nas frequências agudas. Aí eu tenho as confusões. Então, que troca os fonemas. Então, porque os sh é muito, muito próximo o som. E eles quase não são escutados, não são ouvidos, né? A diferenciação tem que ser muito aguçada, né? Tem que ter ouvido muito bom para perceber a diferença, né? Entre o s, sh, z. São muito parecidos, realmente. E acaba passando desapercebido, né? E às vezes uma coisa e muda totalmente o sentido de uma fala. Então,
E daí, por isso que começa a gerar aquelas confusões e algumas brigas em casa. Isso é uma das primeiras perguntas que eu fazia lá no Brasil, porque lá eu trabalhei muito com audiologia, né? Eu perguntava, sua mulher já se queixou? E você não está... Um bom ponto a prestar atenção. Raquel, e outra assim, característica também que eu queria que você falasse aqui é que acontece muito com o idoso, né? O idoso, ele fala... Alguém fala com ele, ele fala assim, não ouvi. Aí você aumenta a voz, aí o idoso fala, não precisa gritar, não grita que eu escuto. Fala um pouquinho aí sobre essa característica, por favor. O que acontece? A gente, quando tem uma perda, a gente tem dificuldade de ouvir. Só que eu tenho quando a gente escuta som muito alto, a gente fica com desconforto. Isso todo mundo. Então, quando o som ele é um volume muito alto, o corpo entra em proteção. Então, o músculo se contrai e ele entra em proteção. E isso é um reflexo do corpo. E daí ele... tá muito alto, tá me incomodando. Ele não dá entendimento e incomoda. Quando eu tenho uma perda auditiva... E se a entrada do som fica muito próxima a essa limiar de desconforto. Então, eu tenho os dois muito próximos. Então, quando eu aumento o som, eu ainda assim não entendo, porque ele já entra em proteção. E daí, por isso que ele fala, não precisa gritar, porque não vai ajudar a entender. Então, aumentando o volume de voz, não vai ajudar a fazer ele entender melhor. Ele vai conseguir perceber que entrou mais som e entrou em desconforto. Então, não vai ajudar nada. Só que o que eu posso fazer para melhorar e dar esse melhor entendimento? Então, falar um pouco mais devagar e mais claro. Não precisa aumentar o volume de voz. Articular bem e falar de frente. Então, ajudar com algumas pistas. Então, pista visual, pista de ser uma fala um pouco mais clara, sem emendar tudo, sem algumas gírias. É isso. E assim, eu acho que isso é um dos grandes desafios dos aparelhos auditivos que atendam esse paciente, né? Porque outra coisa assim, que é muito comum, o idoso, ele vai lá, compra o aparelho, às vezes usa um fundo que ele tinha, uma reserva. Que ele não tinha, ele fez e comprou. E aí, essa avaliação dessa dificuldade, né, entre ouvir e sentir desconforto, né, e sentir dor, né? Alguns falam que sente até dor, né? Às vezes não é bem feita e aí compra o aparelho em vez de ir para a orelha, vai para bolso, a gaveta, né? Ou para o bolso, né? Ou para o bolso, fica guardadinho. Então, assim, fala um pouquinho dessa avaliação. Ela é diferenciada da avaliação da audiometria? O que precisa fazer a mais para se pesquisar essa dificuldade? É importante, então, é bom você lembrar isso, porque é super importante ter um profissional acompanhando, porque ele vai saber quando o aparelho não vai tá bom e por que não vai tá bom. Então, não é só dar volume, né? Então, eu não só dar volume. Vou comprar um aparelho, coloco... Porque isso vai me ajudar, né? Hoje em dia vende aparelho em tudo quanto é lugar. No Brasil vende no Mercado Livre. E aqui no Costco. No Sam's, no mercado normal. Exatamente. Então, não é tão simples. Comprar o aparelho, eu coloco e pronto. Dei volume, ficou bom. Eu tenho esses detalhes. Senão a gente não estudava tanto para isso, né? Eu preciso pesquisar o meu limiar de desconforto. Então, quanto que o paciente tem o limiar de desconforto? Quando que ele entra nesse limiar de desconforto? Qual é a menor intensidade que ele já entra para sentir esse desconforto com som intenso? Então, eu procuro, na audiometria normal, pesquiso o limiar. Então, qual é a menor intensidade que ele escuta, aquele som baixinho. E daí, no limiar de desconforto, eu vou procurar qual é a menor da maior intensidade que ele escuta que gera um desconforto. Então, eu aumento o volume e daí eu vou achar onde que ele entra em desconforto. E daí eu consigo determinar meu campo dinâmico, quanto que eu vou ajustar meu aparelho para isso, sem gerar um desconforto para ele. Por isso que a gente fala, é bom ter alguém junto. Exato. Porque, por mais que você compre o mais baratinho que tiver, tem alguém que saiba mexer, regular. Exato. Porque isso vai facilitar o uso. Porque, assim, normalmente, que a gente chama de recrutamento, né? Exatamente. Então, o recrutamento, ele não necessariamente é em todo
todas as Toda a faixa de frequências. frequência. Ele pode ser só em uma frequência, em duas. E às vezes ele é um pouquinho pior em agudo, um pouquinho pior ou em grave. Então, você consegue determinar. Exato. Então, acho que é por isso que antigamente era tão difícil adaptar aparelho. E hoje em dia, né? Vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Desde que eu comecei a estudar, já se falava, é tão difícil com o campo dinâmico reduzido. Por que é tão difícil adaptar com campo dinâmico reduzido? Campo dinâmico é essa diferença entre limiar e limiar de desconforto. Porque eu tenho uma limitação tão grande. E hoje, ainda bem que a ciência veio estudando e a tecnologia junto, né? E daí a tecnologia tá muito melhor. A gente tem dificuldade, não vou falar que não vai ser muito mais fácil. É muito mais fácil que antigamente, mas... Ainda é um desafio, né? É um desafio. Tem paciente que é muito... testa, retesta, vamos programar de novo... até ele conseguir tirar da gaveta, né? Ficar usando. Aí, é o que eu falo. É a mesma coisa com relação, assim, quando a pessoa só podia comprar um aparelho. Exato. Então tem que sempre aparelhar a orelha que tem melhor limiar auditivo. Mas, às vezes, a que tem melhor limiar auditivo pode ter recrutamento. Entendeu? Não é é uma orelha que produz muita cera, mas que é outra. Exatamente. Então, assim, não dá para ir na receitinha de bolo, né? Não, cada caso é um caso. Exato. E aí, por isso que tem que ter um profissional que junto, vá junto, acompanhando, né? Não é só vender, entregar e logo. Hoje a gente que tem uma facilidade nos Estados Unidos com essa de poder comprar em qualquer lugar. No Brasil não recomendo, de verdade não recomendo os aparelhos que vendem na internet, porque eles não são aparelhos de verdade. Então, eles vão gerar um dano. Aqui a gente tem algumas facilidades de poder comprar, mas você tem algumas estratégias de ter um profissional junto, então, às vezes vale a pena comprar um pouquinho mais caro, e não é tão mais caro assim. E daí? Então, já que você falou nisso, aqui a gente tem, além do audiologista, a gente tem um outro profissional também que faz essa parte de avaliação e adaptação de aparelho, isso. Não é? Tu explica um pouquinho sobre isso, a diferença entre um e outro. Tem o Hearing Aid Specialist, que é o especialista de aparelhos auditivos. Que não precisa ser audiologista. Ele não precisa ser audiologista. Não precisa ter ido para a faculdade estudar isso. Não precisa. Okay. Ele tem que fazer um college, então ele tem que fazer um curso por um ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos, tem um pouquinho maior, menos que isso não tem. E daí ele tem que fazer um curso e daí ter a prática com essa atividade. Então, nesse curso ele cria prática e tem que ficar no mínimo 2 anos atuando com aparelhos auditivos para conseguir a licença. Certo. E daí, então, ele não fez a faculdade, porque a faculdade aqui é um pouco diferente, né, para o audiologista. Então, tem que fazer toda a graduação, e daí o mestrado, e daí o doutorado. Então, fez doutorado, tirou a licença de audiologista. Se passar na prova. Se passar na prova. Exatamente. E o especialista de aparelhos auditivos, ele vai atuar com o manuseio dos aparelhos, o diagnóstico... Pode fazer audiometria? Pode fazer audiometria. Pode fazer. Pode fazer audiometria. Pode fazer imitanciometria, pode fazer. Ele só faz todos esses procedimentos para a adaptação do aparelho. Então, o paciente... Não dá diagnóstico de patologia. Exatamente. Ele dá, mas não dá, né? Se o paciente só vai para fazer a audiometria, ok, mas ele tem uma queixa. Certo. É mais ou menos isso, porque chega nele e, por exemplo, não faz o BERA, não faz... Tem algumas limitações para fazer. Também a gente tem uma diferenciação de formação, né? Que eu tenho só 2 anos comparado com 8 anos de curso, né? Então, tem uma diferença. Daí, ele pode estar atuando. A gente tem... E ele trabalha só com adultos ou pode trabalhar com criança, bebê? Trabalha mais com adultos, algumas queixas pontuais com crianças. Então, se a criança veio com... queixa da escola, encaminhou para colocar o aparelho, sim, pode atuar. Para fazer diagnóstico, devolver para voltar para o médico, não, aí vai para o audiologista.
E agora fala aqui sobre como é que está sendo atualmente o teu trabalho em saúde auditiva do idoso. O que você está fazendo? O que você está oferecendo aí para a população de Orlando? A gente está com um programa bem legal, né? Então, começando recentemente para atuação em Orlando e região, então todas as cidades vizinhas, que a gente quase que não considera um bairro, né? Mas são as cidades dos lados de Orlando. Eu faço toda a parte de conscientização de como que é a perda auditiva, o que é a perda auditiva, faço avaliações. Então, a gente está com um trabalho legal junto às clínicas. Algumas clínicas a gente está oferecendo algumas parcerias e daí fazendo avaliações sem custo no momento. Também a parte de fazer avaliação em senior centers. Então, isso ajuda bastante, né? Porque daí eu vou até o local, daí conversa. A gente está com um evento marcado para a próxima semana bem grande. Isso é muito legal, porque aqui em Orlando é muito comum, né? Ter esses lugares onde... Aqui em Orlando, não, acho que nos Estados Unidos inteiro, né? Tem esse hábito, né? De ter um centro onde os idosos, não só idosos doentes, né? Não. Pessoas saudáveis que vão morar juntos no centro, né? Eles têm uma estrutura para qualquer coisa que acontecer, tem pessoas para se relacionar e algumas atividades. Então, eles acabam... então minha família ficou lá, eu vim aqui para o sul e daí eu moro num centro, em vez de morar sozinho numa casa que se acontecer alguma coisa ele está sozinho. Isso é interessante, porque tem uma atividade, estrutura médica acompanhando, então tudo isso... ajuda bastante. E agora eu tô indo... É bem diferente a nossa realidade, bem né? Diferente, bem diferente. E não é... traduzindo, é como se fosse um asilo, mas não é, né? Porque é um centro de idosos, né? Que você tem muita atividade acontecendo, muita coisa. Então, semana que vem a gente vai ter uma semana de saúde num centro grande aqui. E daí que vai ter... avaliação de pressão, vai ter avaliação auditiva, vai ter palestras sobre os benefícios de uma intervenção precoce, o quanto que isso impacta positivamente num processo demencial. Então, o quanto que eu reabilitando esse paciente cedo, eu tenho melhores resultados do que eu deixando ele mais tarde. Daí, mas ele... não consegue colocar, manusear, mas é bom, porque o cérebro se mantém ativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está com algumas atividades acontecendo, também em algumas academias. Na ACM. E daí, também a gente está... Nessa semana já tem uma atividade acontecendo para avaliação. Todo mundo que frequenta lá, né? Academia. Exatamente. E daí é uma associação cristã, né? O IMCA? Isso. O IMCA. Você estava aqui, você falou, eu estava aqui pensando. Eu falei o do Brasil, né? O IMCA, tradução. Exatamente. Isso é legal. É legal. Vai ser bem porque bacana. Até assim, até o adulto jovem que trabalha na academia pode estar... com a perda auditiva e não sabe, né? Por causa do som, né? O barulho das máquinas, tanta coisa. Vozes mais altas, né? Muita música. A gente tem uma cultura aqui um pouquinho diferente, né? Que, assim, todo mundo apresenta os possíveis danos em qualquer trabalho. Você pode ficar com dor nas costas e carregamento do peso, mas tudo bem. Se você quiser usar proteção, você usa. Se não quiser, não usa. A mesma coisa com a saúde auditiva. A gente tem ambientes que são muito barulhentos, mas ninguém fornece acessórios, talvez um ou outro, mas normalmente apresenta todos os danos que pode acontecer e daí você é responsável por sua saúde auditiva. Então, você sabe que você vai trabalhar num ambiente barulhento, você coloque a sua proteção. Isso aí. Só que, diferente do Brasil, que é obrigatório, né? Exato. E aqui é assim, eu tenho só... Então, a gente vê muito adolescente hoje trabalhando de fone. Eu sei que os fones estão muito melhores do que antigamente, mas a gente tem esse impacto de lesão por causa da exposição muito frequente. Já é provado, né, cientificamente. Exatamente.
E aí a gente tem os adolescentes trabalhando de fone, eu tenho exposições muito altas de ruído, e então a tendência de ter um aumento dessa Da perda perda auditiva. auditiva é muito grande. Em adultos jovens, né? Em adultos mais jovens, cada vez mais cedo aparecendo. Ô, Raquel, e já tem algum estudo aí que fala da relação da audição, da perda auditiva do idoso e o Alzheimer? Tem. Já Tem bastante. Há um tempo atrás, já tem muita relação. Então, quanto a gente vê esse benefício com o uso do aparelho, do impacto positivo, né? Então, quando eu coloco o aparelho, eu tenho uma diminuição dessas alterações decorrentes do Alzheimer. É lógico, se eu coloco isso cedo, eu tenho um impacto bom, isso vai ajudar. E se eu não coloco, daí ele vai progredir um pouquinho mais rápido. Então, é uma coisa boa, né? Que eu sempre falo para os meus pacientes, se a gente tem um problema de andar, e daí fica sem andar, a perna atrofia, né? Perna atrofia e o cérebro, a região responsável... Perdão, possível atrofia também, né? Exato. Não é só a perna, o cérebro está atrofiando, porque não está recebendo estímulo, né? Não tem para que eu gastar energia com aquela perna. Então, tudo bem. A mesma coisa acontece com a audição, porque a gente não percebe. Se a gente vê o músculo ficando magrinho, é uma coisa. Só que a audição, ela tá lá. E daí a gente só, não tô ouvindo, não tô entendendo. Ela, minha avó, ela não entende nada, deixa ela lá. E isso vai piorando. E além da pessoa ter uma pior qualidade de vida, né? Porque ela percebe o que está acontecendo. E daí eu tenho também o cérebro respondendo. Eu não estou mandando mais, gastando energia com uma coisa que eu não estou usando. Então, por isso é importante insistir na adaptação desse aparelho, né? Porque às vezes é um pouco mais difícil por causa da característica da perda. Mas adequar a expectativa desse paciente não é porque ela vai colocar um aparelho, o paciente vai colocar um aparelho, ele vai entender tudo no restaurante, vai entender tudo. Não, então a gente vai adequar a expectativa, vai trabalhando, vai usando a tecnologia da melhor maneira para ajudar ele, e a gente tem impacto muito positivo sobre os processos demenciais, seja Alzheimer, seja qualquer outra alteração neurológica. É isso aí, porque quanto mais estímulo esse cérebro receber, mais ele vai se desenvolver. Não é porque ficou idoso que ele não vai se desenvolver. Exatamente. Já está provado, né? Com 90 e tantos anos, o cérebro ainda está ativo e está respondendo. Só precisa receber os estímulos adequados, né? Exato. Então... Uma coisa que eu achei interessante, assim, eu trabalhava muito com idoso no Brasil, e aqui eu também trabalho com idosos, mas eles estão aposentados, estão aqui. E como eles são ativos? Eu atendi um paciente, ele tinha uns 90 e poucos anos, e ele abriu a porta, ele morava sozinho, nossa, como que bom, né? Que bom. Muito legal. Uma vez eu estava na academia e tinha um senhor na esteira, ele tinha 92 anos e do lado dele estava o filho com 72. Que legal. E ele falando para mim e para o meu marido, dizendo assim, vocês têm que fazer ginástica, muita ginástica para ter uma... 92. Ele falou que a única vez que ele tinha saído dos Estados Unidos foi na guerra. Nossa! Você vê. E por incrível que pareça, ele estava melhor que o filho com 70 anos. A gente vai melhorando. Mas eles realmente aqui são bem ativos, né? Mesmo que eles estejam lá de cadeira de roda, eles saem. Não gostam que você abra a porta para eles, né? Vão para o Walmart, pegam aqueles carrinhos elétricos, fazem as compras, se viram. E tudo bem morar sozinho, tudo bem de ficar aqui. E não, eu vim para cá porque aqui eu pelo menos não passo frio. A Flórida tem isso, apesar que vai dar uma esfriadinha esse mês. Então, querida, olha só, você acha que a partir de 55 se tornou elderly people? Não. Exame auditivo todo ano. Não, eu já fiz o meu. Já fiz o meu, já garanti. Algumas coisas vão aparecendo, né? Então, a gente vai percebendo alguns sinais. Não quer dizer que, 55 é a idade... Não, mas eu preciso prestar atenção. E aquilo que você falou, né? Às vezes uma outra doença... Pode gerar então, uma perda auditiva. Ter essa consciência que se você tiver uma dessas doenças aí, diabetes, né, pressão alta, problemas cardíacos, uso prolongado de medicamentos, tá fazendo medicamentos de pressão. Isso, uso de medicamentos para emagrecimento, também, né? Então, tomar conta, né, ter uma atenção, um olhar, né, para a saúde da audição também, que pode ser que
seja, por enquanto, seja só um zumbidinho de vez em quando, né? Daqui a pouco ele começa a ficar mais vezes na Isso, e semana. quanto mais cedo, né, você procurar a ajuda de um Vai ser mais profissional, fácil vai de ser mais tratar. fácil de tratar, de fazer esse Exatamente. monitoramento, né? Exatamente, exatamente. Não pode esquecer, né? Não. De ficar atento com tudo, atento com o seu corpo funcionando, né? A gente também tem as perdas súbitas, né? Que do nada ela aparece, é fator viral, então isso é mais difícil de acontecer, mas é uma coisa que você precisa se atentar. Aí uma coisa que eu queria que você falasse aqui, a perda, né, que chama presbiacusia, né, a perda do idoso, Isso. perda auditiva do idoso, ela não é reversível. Não, não é reversível. Infelizmente, não é reversível. Uma vez que perdeu a audição, a não ser que seja por fator de infecção de líquido na orelha, pode ser que depende do caso, né? Se for em criança, então tem que avaliar, pode ser que volte. Tem alguns casos que é muito recorrente, daí pode ser que fique definitivo. Mas no Então, idoso... no idoso... ela é lenta, né? É lenta, Ela é aparece lenta. devagarinho, você começa a não entender, você começa a ter uma dificuldade de entender com mais gente, você começa a ouvir, mas não entender, e daí isso vai piorando, o entendimento vai ficando um pouquinho mais difícil, e o zumbido aparece um pouquinho mais frequente. Então, são todos sinais que, opa, precisa avaliar. E aí eu acho que assim, um grande papel do audiologista ou do profissional aqui, né, que trabalha com isso, é fazer o paciente gostar de usar o aparelho, Exato. não sentir que aquilo é um defeito, Exato. né? Que o aparelho auditivo é como o óculos, Aham. né? Então, que a pode gente ser até tem- charmoso, ter um aparelho pode- colorido. A gente está tentando tirar um pouco esse estigma, né? De colocar, eu uso aparelho, não, já tô velho. Não, não é isso. Hoje a gente tem aparelhos que te ajudam muito, eles conectam você com tudo na sua casa, então ele vai facilitar muito a sua vida do que falar, não, você tem mais facilidade do que muita gente, porque além de ele te ajudar a escutar, ele ainda te conecta com tudo. É isso aí. A vida social, profissional, a familiar, né? Só tende a Isso. melhorar. Exatamente. Só tende, né? E realmente, acho que esse estigma aí é uma coisa, né, que vem, né, ao longo da história, mas acredito que aí a Apple fazendo... vai ajudar a gente. Tem aí uns idosos bem modernos. Bem modernos. Além de... Hoje, né, a gente tem as empresas investindo muito nisso tudo para tentar... Elas todas têm a Samsung, a Apple, a Bose, tem audiologistas trabalhando dentro, então eles têm uma base para ter toda essa nova criação deles, né? Então, tudo que eles estão desenvolvendo, tudo que eles estão lançando. Mas só de a gente pensar, bom, um fone ele fica todo aparente. Por que não usar um para trás da orelha? Por que ter vergonha de usar um aparelho atrás da orelha? Que ele faz a mesma função. Ele fala, você consegue falar no telefone sem o telefone, você tem aparelho que ele faz a tradução. Então, Olha ele só. tem um monte de facilidade que dá... Pronto. O outro, ele fica tão aparente e o atrás da orelha fica discreto, sua orelha fica mais livre, você escuta melhor o ambiente e ainda tem tudo. Então, é uma coisa boa. Vai ajudar muito. Porque ele vai tira... ajudar muito. Exato. Vai tirar esse Tira esse estigma. Vai ajudar a diminuir nessa questão emocional, psicológica, né? Exato. De imagem corporal. Imagem né? corporal, a sensação. Às vezes você não tem tamanho para usar a orelha ideal para usar um fone, o aparelho vai ser muito mais fácil, né? Muito bom, doutora Raquel Fontanelli, hoje aqui dando um show sobre como ela trabalha com o idoso aqui na região de Orlando, Estados Unidos. Raquel, muitíssimo obrigada. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa para finalizar aqui nosso podcast, se você tem alguma colocação a mais, quer falar alguma coisa aí do seu trabalho na internet, que eu vejo aí que ela tá, gente, olha, mandando muito bem no Instagram. A gente está fazendo algumas dicas, né, para tentar um pouquinho de divulgar um pouco mais isso, né, tentar abrir essa atuação mesmo da fono brasileira aqui. Hoje eu trabalho numa empresa americana e daí até convencer eles a traduzir o material para o português foi
Não, mas por que eu não vou usar? Não, Orlando tem uma população tão grande de brasileiro. Então, não, ok, vamos fazer. Então, eu acho que é legal. Se você está pensando em vir para cá, tem um campo maravilhoso, né? Maravilhoso para atuar. Isso. Eu amo fazer isso, de trabalhar com audição. Desde que eu comecei, me formei, A gente vê nesse olhar o brilho, que é quando você começa a falar, a gente vê assim que você... É a tua alma. Eu gosto. É. E a gente vê, né, quando vê aqueles videozinhos na internet, a criança volta a ouvir, a gente fazer isso é tão gostoso, né? E o idoso também. Não é só o bebezinho que começa a ouvir, a gente tem que pensar em todo mundo, como que todo mundo no mundo, inserido no mundo, quando ele se sente melhor. Quando eu vou no baile, quando eu vou numa atividade, quando eu mantenho minha vida ativa, se eu mantenho uma comunicação. Hoje, quando você não consegue se comunicar direito, você vai... poxa, eu não falo direito espanhol, não falo direito inglês, teve gente que não me entende, então isso você já fica chateado. Então, imagina a pessoa que não consegue ouvir, daí se isola. Eu acho que... Isso é um trabalho lindo, porque, como você disse lá no início, né? O idoso de hoje em dia, além de estar vivendo mais, está querendo qualidade de vida. Exato. E a audição, ela vai limitar muito essa qualidade de vida. Então, muito. Desde o início aí, né? Com os seus 60, 70 anos, a gente já começa né? a ver, acompanhar, opa, tem um primeiro sinal. Aí, eu tenho certeza que o idoso vai ganhar muito com o seu trabalho e de outros profissionais que estão engajados aí com a saúde auditiva do idoso. Meus parabéns, viu? Obrigada pelo convite. Eu adoro o seu trabalho, viu? Obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar junto, né? Porque não só a parte da... Aqui nos Estados Unidos separa muito, né? A parte da audição e a comunicação da linguagem. E no Brasil a gente tem uma formação super rica de trazer isso tudo junto. Mas a gente trabalha junto, né? O quanto que eu reabilitando, que eu preciso ter, às vezes, junto com a linguagem, ter um estímulo e ter a comunicação. Como os profissionais, a gente tem que estar super em contato com o tempo todo. Obrigada pelo convite. Eu amei participar. Que bom! Vamos fazer outros, tá? Muito obrigada. Sucesso total aqui para você. Conta sempre com a gente, tá bom? Tá bom. E até uma próxima. Obrigada. Adorei.